Desde o início da invasão russa, a Ucrânia não tinha conseguido nenhuma vitória como a que aconteceu no dia de ontem. Um míssil ucraniano conseguiu afundar simplesmente o maior navio de guerra russo, o chamado Moskva, conhecido como assassino de porta-aviões. Esse navio foi protagonista de uma das cenas mais célebres durante a guerra, quando ele abordou cerca de 13 soldados ucranianos na Ilha das Cobras, a Ilha Snake, e deu a ordem para eles se renderem, tomando como resposta um belíssimo vai se f*** dos soldados ucranianos. E nesse vídeo a gente vai conferir a maior derrota da Rússia até então, a queda do navio Moskva. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Uma gestação complicada. Ele vai ficar preso, vai puxar cadeia. Vou cumprir minha parte. Foi longe demais. No dia 24 de fevereiro, no primeiro dia da invasão russa, nós fomos surpreendidos com uma das cenas mais grandiosas durante toda essa guerra. Eu ouso dizer que seja a maior, a cena que mostrou a bravura e o patriotismo dos soldados ucranianos. O maior navio de guerra russa, o Moskva, ele rendeu cerca de 13 soldados ucranianos na ilha Snake. Deu a ordem para esses soldados se renderem e, caso contrário, a Rússia tinha dado a ordem para eles atirarem e que haveria um banho de sangue. E como resposta a isso, os heróicos militares mandaram os comandantes russos no embarque do poderosíssimo navio irem tomar naquele lugar. Eita porra! Essa cena memorável, digna de um Oscar de grandes filmes de Hollywood, foi uma das mais célebres de toda a guerra. Na época, a gente fez um vídeo aqui no canal comentando, contando esse ato heróico desses soldados. Pois bem, logo depois que os soldados ucranianos mandaram os russos se f***, ao que a gente sabia até então foi que os russos abriram fogo contra os homens que estavam naquela ilha e infelizmente não teria sobrevivido ninguém. É tanto que no mesmo dia o próprio presidente, o Volodymyr Zelensky, ele numa reunião, num discurso, ele afirmou que reconheceria esses militares mortos pela Rússia na ilha Snake como os heróis da Ucrânia. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, доники, геройські загинули. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Bom, essa era a informação que nós sabíamos então até o momento sobre essa morte heróica desses homens, Porém, meus amigos, eis que a gente é surpreendido no dia de ontem, enfim, antes de ontem, mas os portais de notícia começaram a noticiar ontem. Bom, com essa notícia por si só, caracteriza a maior vitória da Ucrânia desde o início da guerra, O que aconteceu foi o seguinte: a realidade é que esses 13 homens foram rendidos e não mortos, e eles foram mantidos como prisioneiros de guerra e libertados depois de alguns dias em uma troca contra outros prisioneiros russos. Pois bem, e o que isso tem a ver com a maior vitória da Ucrânia desde o início da guerra? O navio que rendeu esses soldados ucranianos na ilha Snake, o Moskva, que é conhecido aí por ser o maior navio de guerra russo, conhecido pelo codinome de assassino de porta-aviões, uma manchete que estampou todos os jornais e os portais de notícia no dia de ontem, foi a de que esse navio teria sido afundado após explosões, E a causa das explosões teria sido um míssil antinavio ucraniano. É claro que o governo russo não confirma isso, ele tenta ali desmentir, falando que foi um acidente com os próprios explosivos que estavam dentro do navio, mas o fato é que, sendo destruído por um míssil ucraniano ou por uma incompetência dos marinheiros russos, só disso ter acontecido já é uma vergonha imensa para a Rússia. O navio. Pessoal, rapidinho, para você que está passando por dificuldade financeira e quer sair dessa ganhando de 2 a 5 mil reais por mês, trabalhando na sua casa com o seu celular, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar o que eu estou aplicando aqui na internet que está fazendo eu tirar mais de 5 mil reais por semana. Bom, para a gente entender a grandiosidade desse monstro, a importância para a Ucrânia ao ter destruído ele, a gente precisa entender um pouquinho do poder bélico desse gigante. O Moskva, ele possui
possuía então 186 metros de comprimento e um deslocamento aí de quase 14 mil toneladas. Ele era um cruzador de mísseis guiados, feito especificamente para lançar os mais diversos tipos possíveis de mísseis. Com seu arsenal, o Moskva era capaz de lançar até 16 mísseis antinavio supersônico de longo alcance, além de poder lançar 64 mísseis antiaéreos de médio e longo alcance e também de 40 mísseis antiaéreos de curto alcance. Ele possuía 6 defesas de ponto, 10 tubos de torpedo e um canhão naval de 130 milímetros. Para vocês terem ideia do poder desse navio, ele conseguia atacar mais de 10 alvos navais ao mesmo tempo, além de conseguir proteger um espaço aéreo aí de mais de 250 quilômetros por causa dos seus mísseis de longo alcance. O Moskva tinha passado por reformas recentes de modernização e estava previsto para operar até pelo menos em 2040. O seu papel nessa guerra era isolar determinados espaços aéreos próximo de onde ele estava, além de também atacar alvos terrestres, ou seja, onde esse gigante estava, teoricamente não tinha inimigo por perto, porque ele não deixava ninguém se aproximar. Eu disse teoricamente. A versão da Ucrânia. Bom, como eu disse, existem duas versões sobre o motivo do Moskva ter afundado. A versão da Ucrânia é que no dia do ocorrido chovia muito ali no Mar Negro, que é onde o navio estava. Isso fez com que fosse impossível para os mais de 500 marinheiros que estavam a bordo desse navio conseguissem enxergar a olho nu se tinha alguma coisa vindo em direção. E é claro, para isso o Moskva contava com 2 radares de longo alcance e um de curto alcance para poder detectar um possível ataque e se defender. O que acontece é que esse radar ele tem uma visão de 180 graus, então a Ucrânia teria aproveitado a tempestade para mandar o primeiro drone, um drone voando baixo, usando ondas para não ser visto, ali mais ou menos como se fosse no ponto cego do navio, e chegando próximo então do navio, esse drone ele daria uma volta para poder chamar a atenção do radar, como se fosse uma isca, e nesse momento então 2 mísseis do tipo Neptune, eles aproveitaram então a distração desse radar para poder atingir o navio em cheio, colocando fim então à vida do gigante russo, fazendo com que mais de 500 marinheiros tivessem que abandonar o navio. A versão da Rússia. Bom, segundo o Ministério da Defesa da Rússia, e uma estatal russa também, o navio afundou sim, mas não confirmou que foi por causa de um ataque ucraniano. Eles disseram que teria acontecido devido a um acidente, que alguns dos explosivos mesmo, dos mísseis que estavam dentro do navio, chegou a explodir. A princípio teria acontecido então um incêndio que estava sob controle e o navio mantinha então a sua flutuabilidade, porém, pouco tempo depois eles confirmaram que o navio naufragou. Bom, como eu disse, seja por um míssil ucraniano ou pela incompetência dos marinheiros russos, o fato é que essa é a maior vitória da Ucrânia desde o início da guerra e, consequentemente, a maior perda da Rússia, a maior derrota da Rússia, a maior vergonha da Rússia desde o início da guerra. E você, acredita em qual das versões? Na versão ucraniana ou na versão russa? Comenta aqui embaixo. E para você que ficou até o final do vídeo e tá cansado de ganhar menos do que você acredita que deveria ganhar, você já pensou em ganhar dinheiro pela internet sem sair de casa? E tudo que você vai precisar é de um celular ou um computador com acesso à internet. E aplicando todas as técnicas que serão passadas pelo meu amigo Thiago, você vai conseguir ganhar de 50 a 200 reais por dia. O Thiago, ele é o meu mentor, foi ele que me ensinou todas essas coisas e ele trabalhava num emprego como um jovem aprendiz e ganhava ali menos de um salário mínimo por mês. E hoje o cara conseguiu se tornar milionário antes dos 30 anos. Então, convenhamos que ele tem bastante coisa para ensinar, Vale lembrar aqui que eu não tô falando de dinheiro fácil, tudo bem? Nem de esqueminha, nem de pirâmide, nem nada do tipo. Tudo que ele vai te ensinar para que funcione, você precisa aplicar tudo que será passado por ele. E mesmo que você aí que está me assistindo não entenda nada de internet, também não tem problema, porque ele vai te ensinar o passo a passo. É só copiar e colar e você vai ter todas as ferramentas em mãos para poder criar um negócio de sucesso dentro da internet. Se você ficou interessado em tudo isso que eu falei e quer conhecer mais, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição, que você vai ser redirecionado para o WhatsApp do Thiago, você vai falar com ele, adiciona ele também para poder aparecer a sua fotinha, e ele vai te liberar um mini curso gratuito, que são 4 aulas rápidas e online que vão te dar aí os primeiros passos para você aprender a transformar seu celular numa máquina de fazer dinheiro. Então não perde tempo, clica no primeiro link da descrição e até amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.